Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu vou falar sobre a divisão natural que existe da humanidade, aquela divisão que Deus faz entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve, entre o Filho de Deus e aquele que não é Filho de Deus. E também vou falar da divisão de classes, que é uma divisão feita por Satanás, pela esquerda, pelo comunismo, pelo socialismo, pelo PT, pelo Lula, enfim. Este vídeo é da série O Pastor e a Política. O pastor precisa falar de política, sim. E política é o que está presente na vida do ser humano. Desde que o ser humano existe, a política existe. Então, não tem como desvincular a vida da política. E o cristianismo não é algo dissociado da política, de jeito nenhum. A própria Bíblia, Gênesis e Apocalipse, foi escrita em contexto, em contexto de política, em contexto de governo. E todos os mandamentos que nós temos estão, de alguma maneira, associados e relacionados com questões da política. Então, vou aqui apresentar para vocês um conteúdo que vai ajudar a clarear, a entender. A Bíblia divide a humanidade em aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Contudo, ela condena veementemente dividirem a humanidade em classes sociais. Como eu disse na introdução do vídeo, a divisão da sociedade em classes sociais é uma divisão demoníaca, malévola. É diabólico dividir a sociedade em classes. E essa divisão em classe, ela nasce com um entendimento, com uma filosofia por trás. Uma estratégia de dominação, de conquista e dominação. E isso já começou há muito tempo, lá atrás. Lá na época do Filipe II, governo da Macedônia, antes de Cristo, mais de 3 séculos antes de Cristo. Ele já tinha essa estratégia, ele dizia que para conquistar e dominar era necessário dividir, porque dividindo enfraquece. E quanto mais divididas as pessoas estão, mais ela é enfraquecida. Jesus Cristo falou da divisão que gera o enfraquecimento. Ele disse, uma casa dividida entre si, ela não perdura. Foi exatamente numa situação em que Jesus Cristo foi acusado pelos seus algozes de ser o chefe dos demônios e expulsar os demônios pelo espírito de Belzebu. E Jesus disse, isso é impossível. É impossível. Porque como é que eu vou expulsar os demônios pelo próprio espírito do seu maioral, pelo seu próprio maioral? Ou seja, chefe maioral dos demônios, expulsando seus próprios demônios. Não fazem sentido. Então ele completou dizendo, uma casa dividida contra si, ela não permanece, ela não perdura. Isso foi usado como estratégia já no século IV a.C., Filipe II da Macedônia se utilizou dessa estratégia para desenvolver o seu governo, a sua conquista e opressão. Dividir para conquistar e dominar. Júlio César foi o último governante romano antes do Império, mais ou menos no meado do último século antes de Cristo. Ele usava essa estratégia, ele falava dessa estratégia de conquista e dominação. O governo romano terminou com Júlio César e a partir dali começou o Império Romano. Os governos romanos a partir dali foram os imperadores. Mas também foram de outros. Depois ali, quando o governo romano passou a ser por meio de imperadores, e Roma se expandiu, conquistou as terras e terras longínquas e territórios e dominou sobre outros governos,
o Aulo Gabino, que foi um procônsul romano na região da Gabínia, e ali foi instituída uma província romana e Aulo Gabino foi colocado como governo romano naquela província. Ele também tinha essa estratégia. E ele queria usar essa estratégia para que o Império Romano dominasse sobre a Palestina, porque o povo hebreu, o povo judeu, sempre foram mais difíceis de serem dominados e conquistados. E o Império Romano encontrou muita dificuldade para dominar sobre os judeus, porque eles eram muito fortes e não aceitavam a dominação estrangeira sobre eles. Sempre que isto acontecia, eles clamavam a Deus e Deus libertava o povo da opressão estrangeira. Mas nesse momento da história da humanidade, Deus estava deixando, e não somente deixando, mas Deus estava fazendo com que o Império Romano dominasse sobre o povo hebreu. E a estratégia desse procônsul romano na Gabínia era de que, dividindo a Palestina, dividindo os hebreus em regiões, facilitaria o domínio romano sobre ele. Foi aí que a Palestina foi dividida. O Império Romano colocou representante, governo romanos na Galileia, na Judéia, na Itureia, na Idumeia, em Samaria, na Pérea, e aí dividiu ali a Palestina, colocando procônsuls em cada uma dessas regiões, e assim o povo hebreu encontraria menos possibilidade de se revoltar contra a opressão e governo romano e se libertar das forças romanas. Quem conta essa história é Flávio Joséfo, no seu livro, na sua história, né, na sua narrativa histórica, A Guerra dos Judeus. Claro que Flávio Joséfo não é uma pessoa confiável aos cristãos, eu pelo menos não confio, principalmente no que Flávio Joséfo defende. Eu não confio, não acredito, mas os fatos históricos, eles são confiáveis porque são narrativas. Somente os posicionamentos de Flávio Joséfo, que eu não concordo, ele se vendeu a Roma, se tornou um cidadão romano e passou a desfrutar das benesses do Império Romano na Palestina e vendeu a sua alma para o diabo. Então não é uma pessoa confiável aos cristãos, eu pelo menos não confio nele de jeito nenhum. Mas, como eu disse, os fatos históricos narrados são úteis para a gente entender todo aquele contexto em que a nação de Israel viveu. E é exatamente Flávio Joséfo quem conta a história de Aulo Gabino, quando ele se utiliza da estratégia de dividir a Palestina para poder, assim, facilitar a conquista do Império Romano sobre a nação de Israel, a nação de Deus. E avançando aqui para a época da Revolução Francesa, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, Revolução Francesa acontecendo e Napoleão Bonaparte, um militar importante, um militar francês importante nos seus empreendimentos militares, ele obteve muito sucesso e usando essa estratégia de dividir para conquistar e dominar. Chegando no século XX, antes da metade do século, aparece aí no cenário mundial Antonio Gramsci, um italiano ali acostumado com Roma e bastante envolvido com o mundo da política e um entendido na história da humanidade e na história do comunismo e marxismo. Ele também se utilizou dessa estratégia de dividir para conquistar e dominar, só que diferente dos outros, não pela força militar, mas pela força cultural. Então ele dizia, para que o marxismo, o socialismo marxista possa dar certo, é necessário dividir a sociedade e conquistá-la. Olha só, então, as aplicações gramscistas passaram desde então a ser aplicada em todo o mundo, ou pelo menos em quase todo o mundo,
por aqueles que desejavam instalar o marxismo e o socialismo. Jesus Cristo falou da divisão natural da humanidade. Quando nós lemos Mateus capítulo 10, dos versos 34 e 39, é um relato de Jesus Cristo falando: não pensem que eu vim trazer paz à terra, não vim para trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a sua nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem a perde por minha causa, esse a achará. Jesus Cristo falando aí a divisão natural da humanidade aqui, aplicando a realidade de Jesus Cristo, daqueles que o aceitam e que o recebem como Salvador, que devem viver para Ele, somente para Ele, ao ponto de, se for necessário perder a sua vida, que perca por causa de Cristo e assim vai ganhar. É uma divisão ao ponto de chegar a esta radicalidade. Se por causa de mim vocês tiverem que perder a vida de vocês, percam, porque vocês vão reavê-la, vocês vão receber de novo a vida de vocês, e agora é com bastante lucro, É a divisão natural da humanidade, os que querem Deus, os que não querem, os que aceitam Jesus Cristo como Senhor, como enviado de Deus e como Salvador da humanidade, e os que não aceitam. Então levanta essa bandeira sempre, mesmo que vocês corram o risco de perder a vida de vocês. Mas é uma divisão natural. Essa divisão é uma divisão, digamos assim, de Deus. Agora, a divisão do diabo, que é a divisão de classes, essa é maléfica, diabólica. Lula é o ícone e personificação da esquerda e divide o povo brasileiro em muitas classes e frentes de batalhas. Por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, os empregados contra os seus empregadores. Ele acusa os geradores de emprego de exploradores de funcionários. Isso aconteceu muito na década de 80, quando ele, sindicalista, tirava o pessoal, os trabalhadores das fábricas, colocava na frente das empresas, e aí subia num carro de som e começava a falar para aquela massa trabalhadora, e assim conquistou aquele pessoal. Só que, quando o patrão chamava ele, que era o representante, o líder do sindicato e o líder dos trabalhadores daquele tempo, chamava lá para dentro da empresa para conversar, quando saía de lá, saía com um bolso cheio de dinheiro, e o máximo que ele conseguia era um irrisório aumento do salário, um irrisório, era só para enganar e calar a boca dos funcionários. Então ele saía dizendo ali que tinha conseguido aumento e tal, e não tinha conseguido o que os funcionários estavam pedindo, mas conseguiu alguma coisa, etc. e tal. Enquanto isso, o bolso estava cheio de dinheiro. E assim ele foi, ele jogava dos dois lados, jogava do lado dos trabalhadores e jogava do lado dos empresários. Só que do lado dos empresários, ele jogava lá na sala, em secreto, e do lado dos trabalhadores, ele jogava lá na rua, em cima do palanque, uma coisa assim. Meu Deus do céu, como que um cara conseguia dormir, né? Como que um cara consegue dormir com uma coisa dessa? É impressionante. Mas, assim, ele foi se tornando popular, colocando os empregados contra os seus empregadores, acusando os empregadores de serem exploradores dos funcionários. Aí aqui, voltando aqui um pouquinho a foto, olha ele aqui diante da massa trabalhadora, aqui ele sendo carregado, segundo a foto aqui, ele sendo carregado nos ombros dos trabalhadores. E olha ele aqui, ó, essa imagem aqui, ela é bastante sugestiva, né? Cara aí de boa, ao telefone. Lula aqui, pobres contra os ricos, faz parte da divisão de classes promovida pela esquerda e pelo seu ícone maior, que é Lula. Ele acusa os ricos de serem concentradores de renda, e ele foi se tornando bastante popular e aceito no Brasil, durante suas campanhas, quando
quando ele começou a se candidatar à presidência da República, mas sempre com esse discurso aí, né, colocando os pobres contra os ricos, dizendo que os ricos tinham todo o poder, todo o dinheiro, toda a renda do país, e os pobres estavam lá com fome, miseráveis, etc. e tal. Esse discurso foi muito forte, ele lucrou muito com esse discurso até se tornar presidente da República e terminar o seu império com o governo da sua poste, a Dilma Rousseff, em 2015. Graças a Deus, Deus foi misericordioso para com os brasileiros. Gente, vamos orar a Deus. Quando o povo da nação se levanta em oração a Deus, Deus muda a história. É verdade que o povo tem o governo que merece, isso é verdade, verdade mesmo. Se não buscar a Deus e virar as costas para Deus, meus amigos, a nação vai ter governos horrorosos, opressores. Mas se a nação, o povo brasileiro, se voltar para Deus, Deus vai ter misericórdia e levantar governos do bem. Governos do bem. Vamos orar, buscar a Deus. Não se afastar de Deus, dos valores de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Não se afaste, mas se aproxime. Assim, com certeza, Deus vai dar governantes do bem para a nossa nação. E continua aqui a segregação feita pela esquerda e pelo seu ícone maior, os negros contra os brancos. E é isso que a esquerda faz, coloca os negros contra os brancos e acusa os brancos de serem racistas. Eu já estou de cabelo branco, olha, branco, cabeça branca, barba branca, já estou do meio para o fim. Nunca vi um ato de racismo, nunca andei por muitos lugares, passei por muitos lugares, convivo com gente branca, com gente parda, com gente mulata, com gente negra. Nunca vi um ato de racismo contra negro, nunca vi, minha gente, pelo amor de Deus. Mas este infeliz, essa esquerda diabólica, coisa do diabo, inventa, cria narrativa, e o racismo existe na cabeça desse pessoal da esquerda. E os negros que abraçam Lula e essa ideia louca, eles não aceitam quando a gente diz que nunca viu racista. Eles veem racismo. Em tudo eles veem racismo. A vitimização. A esquerda implantou a vitimização no coração, na mente daqueles que são fáceis, daqueles que são fáceis. E eles veem racismo. Isso tudo promovido aí pela esquerda. Quem já não entrou num ambiente, numa sala de negro, ou num evento de negro, e está lá a frase, vidas negras importam. Vidas negras importam. Quem já não viu? Como se as outras vidas não importassem. Então, essa divisão entre negros e brancos é uma divisão muito forte, que Lula lucra muito com isso. A esquerda lucra muito com isso e até hoje mantém essa narrativa. Vai se sofisticando cada vez mais. Outra aqui, para o vídeo não ficar muito grande, a divisão de classe entre as mulheres e homens. E a esquerda coloca as mulheres contra os homens, acusando os homens de serem machistas e tóxicos. E Lula continua fomentando essa divisão aí, quando ele usa uns palavreados aí terríveis, que eu nem vou mencionar, mas a esquerda continua se utilizando dessa divisão e promovendo essa divisão de classe, colocando as mulheres contra os homens. Mais uma divisão aqui, os gays contra o restante. Acusa o restante de ser homofóbico e assassino potencial de homossexuais. Quando um homossexual é assassinado, isso acontece pelos seus próprios pares. Homossexuais assassinam homossexuais, mas a esquerda atribui aos não homossexuais. É isso que acontece. Vamos mais um aqui. Os índios contra os produtores rurais, acusando os produtores que produzem alimento, que vai para a minha mesa, para a sua mesa, para a mesa dos esquerdistas, mas eles acusam aqueles que produzem de invasores de terras indígenas. É impressionante. Comem a comida que os produtores rurais produzem e, com a boca cheia de comida, com a boca cheia de arroz, de feijão, dos derivados do milho, dos derivados da soja
da carne, né? Acusa os produtores, né? Com a boca cheia de comida, acusa os produtores de invasores de terras indígenas. Ah, meu Deus do céu! Né? É a incoerência de A a Z da esquerda, mas esta divisão de classe aqui, ela é uma divisão patrocinada, criada e patrocinada pela esquerda e pelo seu chefe mor, né? o Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda mais aqui, já chegando no finalzinho, os filhos contra os pais, acusando-os de patriarcado opressor. Quando seu filho chegar da escola em casa, depois de ter sido doutrinado, tendo sido enchido a cabeça pelo seu professor esquerdista lá da escola, de que o sistema patriarcal, né, que é o sistema judaico-cristão do pai educar, criar e educar os seus filhos, né, de encher a cabeça do seu filho de que tudo isso é ruim, o seu filho chega em casa acusando você, pai, acusando você, mãe, de que esse sistema, né, de criação, de geração e de criação de filhos é um sistema absolutamente opressor. Então a esquerda coloca os filhos contra os pais e os acusa, né, de ser de um sistema patriarcal opressor, esse sistema judaico-cristão de geração e de criação de filhos que é absolutamente opressor. Isso tudo promovido e patrocinado pela esquerda. E finalmente aqui ela coloca os céticos contra os cristãos. E aqui ela é uma grande responsável dos cristãos, né, dos céticos se voltarem contra a religião cristã, contra o cristianismo, contra a igreja. E a narrativa e o discurso de Lula o tempo todo aí, os vídeos na internet, né, percorrendo e chegando a todo brasileiro, de Lula querendo censurar pastor, acabar com a igreja, acabar com o cristianismo, e, enfim, controlar e dominar sobre o cristianismo, taxar igrejas, tudo isso vem da esquerda, tudo isso vem da luta da esquerda contra o cristianismo para tornar o cristianismo uma mera religião estatal sem relevância alguma, Ele não é contra a igreja, mas desde que o pastor não pregue a palavra de Deus e que o pastor não ensine, que o líder da igreja não fale nada sobre a ação diabólica de Satanás na política. Certo? Então, essa é a realidade, o pastor tem que falar de política, sim. Então, toda essa divisão de classe que está acontecendo no Brasil é uma ação da esquerda, né, que se utiliza aí da estratégia dividir para conquistar e dominar, aplicada aí ao modo gramscista. E assim a esquerda continua aí batalhando para dominar e controlar a vida dos brasileiros, mas se Deus quiser, o Brasil, Deus não vai deixar a nossa nação, nosso povo ser governado por essa turma aí da esquerda, esse pessoal da esquerda, seja Lula, ou seja Alckmin, seja o pessoal do PT, ou do PSDB, ou do MDB, o Congresso Nacional está cheio de esquerdista, meu Deus do céu, Brasília está assim, fervilhando de esquerdistas doidos para assumir o poder e assim poder governar o Brasil aos moldes da esquerda, mas que Deus nos livre, pelo amor de Deus. Compartilhe esse vídeo se foi útil para você, porque se foi útil para você, vai ser útil para outros. Espalhe aí. Só a graça. A gente se encontra no próximo vídeo. Valeu!